Está sendo gravada. Ui, agora é com aviso. Eu vou dirigir a todos, como é habitual, uma saudação de boas-vindas. Agradecer-vos a vossa presença. Estas sessões, de facto, não têm sentido sem a presença das pessoas que vão apresentar os seus vinhos e também sobre os historiadores, sobre as pessoas que percebem muito do vinho e que se têm pronunciado até aqui em questões relacionadas com a nossa bebida mágica. E eu, hoje, já não tenho feito isso ultimamente, mas ergo o meu copo de vinho verde. Só não tem vinho verde quem não quer, porque o vinho verde não falta por aí. Vamos apanhar as avenidas. À vossa saúde. A vossa saúde. A confraria. A vossa saúde. A vossa saúde. Pela confraria, pelo vinho verde. Ó, professor Gonçalo, isso é água. Hã? É água? Não. É vinho. Não se faz é espumante, olha. Faz vinho sem água, não se faz vinho. Mas, ora bem, esta é a 17ª sessão desta segunda temporada. Muito obrigado. Nós estamos sem parar, desde setembro do ano passado, todas as semanas, temos feito uma sessão deste tipo. É obra. Mas temos feito, é como quem diz, os nossos confrados, os nossos historiadores de serviço têm feito as suas comunicações. Hoje vamos ter dois prestigiados, produtores, que o professor Gonçalo aqui a bocado vai apresentá-los. A mim cabe neste momento dizer-vos que quem hoje vai dar um apontamento histórico é o professor Adrião Pereira da Cunha, que já está aqui, já estou a ver. O professor já fez mais do que uma comunicação, está aqui a fotografia dele já. É natural de Penafiel. Reparem que ele é mesmo no meio do vinho verde. Ele nasceu em pleno coração da região de Margada. Ele vive no Porto. Não é? Tem uma formação superior em Gestão e Administração e Marketing, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em História Contemporânea e é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Investigador credenciado de pós-doutoramento. Investigador do CIT-SEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço, Memória. Autor de vários livros, um dos quais saliento Humberto Delgado nos bastidores de uma campanha, Humberto Delgado no Portugal de Salazar, Porto. Por acaso, devo dizer-vos que participei em 1958 em Coimbra na campanha de Humberto Delgado. Ainda levei umas cacetadas. Vamos. Autor de diversos artigos sobre a história, publicados em várias publicações da especialidade, produziu comunicações em congressos, encontros, colóquios e seminários no âmbito da universidade e outros. Exerce atividade profissional durante vários anos no sector empresarial, privado, em Portugal e no estrangeiro. Pertence a diversas instituições e coletividades. O professor Adrião vai-nos hoje falar sobre o quê? Está aí, escrito à sua frente no computador. Está aqui. A chegada do vinho verde à Lusitânia. É isso que ele nos vai hoje explicar. Como é que o vinho verde deu tantas voltas e acabou por chegar aqui à Lusitânia. Ainda bem que chegou, professor Adrião. Explique-nos, por favor, como é que isso aconteceu. Tem a palavra. Grão-mestre, muito boa tarde e boa tarde a todos os confrados, todos os presentes. Eu só quero corrigir que naquilo que vou referir não vou especificar o vinho verde, porque como já foi aqui referido nas nossas conversas, o vinho verde é uma designação relativamente recente. Nem havia na altura também vinhos de regiões, quaisquer que elas fossem. Vou-me referir ao vinho. E de algum modo vou entrosar
nas excelentes conversas já tidas pelo Sr. Professor Vítor Teixeira, que de algum modo nos vai aqui haver algum cruzamento. Eu devo avisar que esta não é uma área cómoda para mim, na medida em que vou falar da história clássica, que se encontra a anos-luz da minha formação específica, da minha área de desenvolvimento de estudo e que eu tenho vindo, trabalhos que tenho vindo a desenvolver, que é muito mais dentro da história contemporânea. Portanto, desculpar-me-ão as falhas na medida em que eu também andei aqui a estudar, na medida em que interessou-me a temática do vinho. Andei à procura e todos nós estudamos de algum modo esta situação. Vamos falar então do vinho. O vinho remonta à pré-história. As revelações do processo da sua elaboração atribuíam-no os egípcios a Osíris, os gregos a Dionísio. O vinho teve lugar por eminente nos ritos e costumes dos hebreus, bem como nas festas dos antigos gregos e romanos. Povo que aromatizou o vinho com flores e frutos e, para melhor o conservar, adicionava-lhe resina e mel. Vinhos antigos famosos foram os de Cós, de Lesbos e Frígia, o Pramânico da Grécia, o Másico e o Falerno de Roma. Durante a Idade Média, a técnica de vinho foi-se aperfeiçoando, sobretudo nos mosteiros, em ordem ao seu uso na liturgia. A vinicultura desenvolveu-se em França a partir do século XVI e daí se propagou a outros países. A nossa conversa de hoje tem por base o excelente trabalho desenvolvido por Pedro Abrunhosa Pereira na sua dissertação de doutoramento, apresentada em 2014 na Universidade de Lumière, em Lyon, que ao longo desta conversa me permito citar sem mais referências. E vamos a isto. Desde sempre, o vinho fez parte da realidade e do imaginário social, económico e cultural de Portugal. A chegada do vinho à Lusitânia, em termos históricos, é-nos praticamente desconhecida. O conhecimento base advém de uma análise sobre os sítios arqueológicos com ocupação romana, com vestígios de produção vinícola mais conhecidos. A transformação das uvas em vinho. Na maioria dos casos, os métodos, técnicas, instrumentos e recipientes utilizados para a vinicultura da época romana tiveram, em muitos casos, como o estudo indica, certa prevalência que perdura até aos nossos dias. A primeira referência a vinho no território da Lusitânia é-nos dada a conhecer por Políbio, quando refere os preços de produtos no sul da Lusitânia. O vinho é conhecido na Península Ibérica pelo menos desde o século VII a.C. O vinho, enquanto bebida, é conhecido e consumido no território da Lusitânia muito antes da romanização, através de importações fenícias, gregas e púnicas, pelo menos desde o século VII a.C. Será durante muito tempo um produto provindo exclusivamente da importação. É a partir do século II depois de Cristo que verdadeiramente se difunde a viticultura na Lusitânia. A chegada do vinho e dos conhecimentos técnicos necessários à sua produção terão tido um forte impacto na vida das populações da Lusitânia. A difusão e a adoção do culto báquico, elemento importante do processo de romanização, irá perdurar nas tradições populares e na vida social da região. A chegada do cristianismo irá utilizar os mecanismos impostos pelo paganismo báquico, adaptando ou reutilizando os cultos e rituais. O paganismo báquico adapta-se às novas realidades, sobrevivendo em rituais da produção de vinho, sob a forma de misticismos locais, muitas vezes adaptados e, até certo ponto, aceitos pela Igreja Católica. No entanto,
A existência do vinho deve-se a importações, sobretudo produções orientais, de comerciantes fenícios. Aparentemente, os povos indígenas começam não só a produzir vinho, mas também a controlar a sua produção no sudoeste peninsular. A questão sobre a produção de vinho na Lusitânia é ainda de difícil resposta, uma vez que não se conhecem nem estruturas de prensa, nem outras estruturas de exploração agrícola dedicadas à vinicultura. Os dados provenientes da escavação arqueológica sugerem que, cerca de meio século antes das primeiras explorações vitícolas romanas conhecidas, os povos que habitavam o sul da Lusitânia sabiam já como produzir vinho e, pelo menos, as suas élites consumiam. A tecnologia e os diferentes métodos de produção de vinho na antiguidade são desde muito cedo referidos por autores clássicos, como se pode aferir pelo estudo das obras de Catão, Varrão, Plínio e Columela, que nos dão um panorama mais claro sobre as técnicas vitivinícolas da antiguidade. Para além do método de produção de vinho, falam também dos melhores métodos de armazenagem, tipologia e demais características do local, recipientes, etc. Para além do método de produção de vinho, falam de muito mais coisas. Mas o consumo de vinho simples, sem a adição de água, é normalmente vista no mundo romano como algo pouco civilizado, próprio de bárbaros ou de pessoas do campo. A única referência conhecida sobre o consumo de vinho na Lusitânia chega-nos pela mão de Estrabão, quando refere que os habitantes das montanhas bebem água, zitos e vinho, que não possuem em quantidade e que bebem muito rapidamente em banquetes familiares. Infelizmente, o autor não explica se este consumo seria feito através de misturas com água. No processo de fermentação do vinho clássico, uma das questões mais importantes prende-se com a sua conservação e respectiva vida útil, enquanto produto consumível. São conhecidos alguns métodos através dos quais os agrónomos clássicos aumentavam a resistência do vinho. Materiais que transformam, de uma forma ou de outra, as qualidades, sabores e propriedades de vinho romano com a adição de gesso, pez e sal. Havia produtores que adicionavam ao vinho água do mar. Segundo Plínio, este líquido, vinho, era muito apreciado em Roma pelas suas qualidades laxativas. A utilização de pez ou resina servia para a impermeabilização de águas. Já a mistura de pez ou vinho visava o desenvolvimento de qualidades antissépticas que confere um gosto agradável associado aos vinhos envelhecidos. A adição de sal ao vinho, na forma de água salgada ou simplesmente sal seco e moído, visava aumentar a capacidade de conservação do vinho. A produção de vinho inicia-se antes de mais com a plantação das vides. Vários fatores são tomados em conta quando da escolha dos terrenos mais favoráveis para plantar a vinha, sendo um dos mais importantes o tipo de solo. Assim, escolhem principalmente terrenos aluviais, coluviais, que é um tipo de solo composto por sedimento de rochas e minerais, principalmente sedimentos de quartos que geralmente recobrem enormes rochas ou formações argilosas, ou ainda em solos castanhos calcários. Existem diversas formas de plantar a videira, como ilustram os autores clássicos, desde a vina prostata, caso em que a videira é deixada brotar e mantida a uma altura muito baixa, até à vitis arbustiva, que denomina a forma de plantar as videiras em conjunto com árvores crescendo em conjunto. Aqui temos as nossas árvores, as nossas vides de enforcar. O momento de maior propagação do cultivo da vinha na Lusitânia, que aparenta datar entre os séculos III e V da nossa era, insere-se plenamente no que os climatólogos apelidam de período romano quente.
Neste período, as condições climáticas seriam mais adversas para a prática agrícola, sendo o território marcado por uma maior amplitude térmica anual e com o aumento da temperatura em 2 a 5 graus centígrados. As vindimas no mundo romano seriam realizadas em diferentes tempos, de acordo com as condições climáticas e agrícolas, e também deviam ser realizadas em horas específicas, nem muito cedo no dia, nem nas horas de calor mais forte, uma vez que as temperaturas extremas poderiam alterar a fermentação natural em que assenta todo o processo de vinificação. Os cachos de uvas, após a sua apanha, são colocados em recipientes feitos com fibras vegetais, suficientemente leves para serem transportados, aparentando ser muito similares aos cestos de vindimas em vime, utilizados em diversas regiões de Portugal e Espanha, embora com capacidades diferentes. No período clássico estudado, as uvas transportadas eram despejadas em lagares escavados na rocha, estrutura que é, de uma maneira geral, diversa a nível estrutural ou formal, adaptando-se às diferentes necessidades funcionais. Uma vez terminada a vindima, as uvas são esmagadas, seja por pisa humana, seja por pressão mecânica, em alguns casos as duas, para extrair o líquido da fruta. O processo mecânico é realizado com o recurso a prensas de diferentes tipos. No geral, a prensagem processava-se pela força exercida por um componente em madeira que exercia uma pressão derivada nas uvas já esmagadas. O processo de transferência do vinho entre a zona de produção e os recipientes onde será armazenado era feito com o recurso a recipientes específicos, onde o vinho era armazenado em estruturas revestidas com pés, visando o isolamento do líquido e a auxiliar a conservação do vinho. O envelhecimento do vinho era, por sua vez, muito diverso. Para o vinho novo, o processo de envelhecimento não seria normalmente superior a 6 meses. A produção de vinho no território da província romana da Lusitânia parece ter-se mantido como uma atividade agrária essencial e como um negócio rentável durante a Alta Idade Média, sendo visível a continuidade da tradição vinícola até aos meados do século VII. Após as invasões muçulmanas do século VIII, a produção de vinho ibérico continua a prosperar até a chegada ao poder da dinastia dos Almorávidas, a partir de finais do século XI, que proíbem a produção de bebidas alcoólicas no seu território. Em muitas zonas, esta regressão será de curto prazo, pois, após a Reconquista, o vinho retoma o seu lugar como uma das produções agrícolas com maior sucesso no antigo território da Lusitânia. Com uma longa história, o sucesso da vinicultura durará até aos nossos dias, em que alguns dos vinhos produzidos se afirmaram como produto-chave da economia de diversas regiões da Península Ibérica, mesmo antes de se introduzirem novas tecnologias que lhes permitiram tornar-se vinhos de excelência a ganhar prestígio universal, como é o caso dos vinhos hoje produzidos em Portugal e, de uma maneira especial, os vinhos produzidos na nossa região dos vinhos verdes. E para já ficavam por aqui, tendo observado o tempo. Espera aí. Portou-se muito bem, professor Adrião. Muito obrigado. Respeitou o tempo. Olha, ficámos a saber muito acerca de vinho. E até lhe digo uma coisa, não é? Se não têm bebido todo o vinho na Idade Média, etc., se têm deixado ficar algum, se calhar tinha chegado até nós de maneira a podermos beber. O que é que acha? Ponho as minhas dúvidas. É interessante, por aquilo que a história reza, a história clássica, vai entrosar muito com aquilo que o professor Vítor Teixeira já desenvolveu, que é de onde é que vem o vinho. E parece que o vinho vem mesmo de Oriente, não é? Sim, é bem possível que ele tenha vindo lá. Vamos trocar impressões acerca disto. Entretanto, eu vou passar a palavra ao nosso anfitrião, o professor Gonçalo.
O Dr. Mário Correia está a fazer muito bem a moderação. Eu fiz a minha parte, Gonçalo, fiz a minha parte. Apresentei bem. o orador histórico. Com certeza. Portanto, queria felicitar o colega Adrião Cunha por esta intervenção e então é com muito gosto que agora apresento a nossa próxima convidada. Aliás, convidados, na verdade, duas mulheres e um homem. Falo naturalmente da família Areias Azevedo, que aproveito para saudar, nomeadamente a doutora Maria José Areias, nossa cavaleira da távola, e a sua filha Filipa, e também o nosso já querido convidado também habitual, com muito gosto, o engenheiro António Sousa, também está aqui connosco. Uma boa tarde também, engenheiro António Sousa, para falarmos então, doutora Maria José Areias e engenheiro António Sousa, do projeto da Quinta dos Encados em Guimarães. Tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o... Peço desculpa. Está muito escura, tem que iluminar mais. Pois está, mas eu não vou conseguir mais luz. Pronto. Eu pensei que a doutora José tem uma luz própria. Pois é isso. Olha, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Mário Correia e agradecer mais uma vez o privilégio de estar presente e poder partilhar o projeto da nossa Quinta dos Encados. É um projeto que já está numa terceira geração e por isso vou passar a palavra à minha filha Filipa, que está responsável pela comunicação e marketing da Quinta dos Encados. Boa tarde. E foi-se embora, doutora Muito Maria. boa tarde. Está aqui ao meu lado. Já temos Não fui embora, estou aqui. Está bem, está bem. Doutora Filipe. Força. Aqui uma troca. Peço desculpa. Antes de mais, gostava de agradecer à Confraria dos Vinhos Verdes esta oportunidade, que é muito boa para a Quinta dos Encados e para todas as quintas e para o vinho verde em geral. Então, o meu nome é Filipa Areias, sou filha de Maria José Areias e neste momento sou responsável pela comunicação e marketing da Quinta dos Encados. E por esse motivo venho agora aqui apresentar as novidades de 2020 e 2021 da Quinta dos Encados. Então, assim para iniciar, gostava de fazer assim um breve enquadramento. Então, a Quinta dos Encados foi fundada pelo meu avô, Armando Areias. Ai, peço desculpa que aconteceu aqui. Exatamente. Ai, peço desculpa que houve aqui um problema. Desculpe. Está bem, está a saber bem. Tá? Ótimo, peço desculpa. Então, a Quinta foi fundada pelo meu avô, Armando Areias, nos anos 70, e o vinho Quinta dos Encados nasce no início da década 80. A Quinta tem 13 hectares, 8 deles exclusivamente para a exploração vinícola, em que as castas principais são o loureiro e o arinto. Em seguida, o nosso enólogo António Sousa irá explicar melhor e com mais detalhes as características do vinho. O que eu agora posso dizer, acrescentar, é que a sua exposição solar e localização proporcionam um vinho distinto, tendo ganho o Prémio Verde de Ouro em 2019. As grandes novidades assim para este ano são, este ano lançamos uma novidade que é o novo vinho, que é a Quinta dos Encados Loureiro. É de monocasta e é um vinho fresco, ideal para o verão, marcado pela sua casta. O vinho Quinta dos Encados Loureiro surge por ser uma casta mais representativa da Quinta dos Encados e também pela procura no mercado. Entretanto, o enólogo António Sousa irá explicar melhor as características deste vinho e assim como a Quinta dos Encados Grande Escolha e Quinta dos Encados Loureiro, que são os nossos dois vinhos. Este ano, uma das nossas novidades também e o que nós queremos é reforçar e apostar nos pontos de vendas. Nós neste momento estamos no Corte Inglês e em várias garrafeiras em Guimarães e no Porto. Posso destacar, por exemplo, a Casa Gourmet em Guimarães, a Garrafeira Augusto e o Copo de Uva aqui no Porto, e também em vários restaurantes, entre os quais a Cozinha, que é em Guimarães, do chefe António Loureiro, que muito nos honra termos esta parceria. E estamos neste momento também abertos a novos pontos de distribuição e exportação, que falarei mais tarde. Peço desculpa aqui.
mini ajudante que apareceu. Mas a grande novidade para este ano, nesta parte de distribuição, é a venda online. Nós, em breve, vamos ter disponível no nosso site a venda online. Neste momento ainda não temos, mas será muito em breve. O nosso site, que é www.quintadosencados.com, e também vendemos através das redes sociais, que estamos agora a impulsionar as redes sociais também, e que convido desde já a seguirem a nossa página e irem ver o nosso site também. Também vendemos no site wineverde.pt a venda online. Em relação a este ano também, a Quinta dos Encados está este ano certificada para poder fazer visitas à Quinta, por isso já tem a certificação do Enoturismo, e também temos como objetivo também apostar no turismo, aproveitando já as estruturas que temos na Quinta. Nós neste momento temos 10 quartos distribuídos por 4 habitações independentes, totalmente equipados para receber as visitas, com o máximo de conforto, comodidade e contacto com a natureza, que proporcionam uma experiência única e experiência vínica também. Fica aqui a convite a todos os que quiserem vir conhecer a nossa Quinta, teremos o maior gosto, seja para um fim de semana repousado, momentos descansados, na Quinta dos Encados. Posto isto, e porque acreditamos também neste tipo de eventos, é importante este tipo de eventos que nos possibilita dar a conhecer outras quintas e podemos nós mesmas explicarmos como é que é a nossa quinta. Acho que este tipo de eventos é muito importante também para criar pontes para futuras parcerias e sinergias entre diferentes quintas, porque nós não é, nas várias quintas que têm sido apresentadas, não é? Nós não nos vemos como concorrentes, não é? Eu acho que nós nos vemos e devemos nos ver como parceiros, que estamos a tentar promover a marca Vinho Verde, não é? Que é uma marca. Por isso nós estamos abertos a novas parcerias, para parcerias em relação ao vinho, em relação à quinta, por exemplo, visitas a várias quintas, também estamos abertos a isso, na criação de eventos. Pronto, o objetivo é promover o vinho verde. Por isso, fica aqui o convite novamente para visitarem a nossa quinta, para conhecerem o nosso vinho. Deixo também os nossos contactos, o e-mail, o número de telefone. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no nosso site. Brevemente teremos novas novidades. Estamos a criar uma nova estratégia comercial para a Quinta dos Encados. E agora passarei a palavra ao nosso enólogo António de Sousa, que todo o resultado conseguido até aqui na Quinta dos Encados não teria sido possível sem o seu profissionalismo e dedicação. Muito obrigado. De nada. Obrigado pelo elogio. Boa tarde a todos. É mais uma vez um gosto estar aqui nesta, digamos, tertúlia de fim de tarde, de quarta-feira, para falar sobre um tema que a todos nós dedicamos com muito carinho e empenho, que é o vinho verde. Muito especial neste projeto da Quinta dos Encados, que é um projeto, digamos, renascido, não é? Da vontade da doutora Maria José Areias e, aliás, toda a família se tem empenhado muito neste projeto. É um projeto ainda bastante recente, mas já com alguns frutos. Este ano tivemos a nossa segunda criança, não é? Também na quinta, precisamente com o lançamento de um loureiro, de um monovarietal. A quinta sempre teve por tradição fazer vinhos de lote, como era característica, sempre foi característica da região dos vinhos verdes, e eu quase diria é quase uma tendência nacional, tirando alguns pequenos locais no país em que haviam castas dominantes, mas no restante sempre fomos um país conhecido por vinhos de lote, por vinhos de blend. Tal é a nossa riqueza de castas que nos permite fazer isso, ao contrário de muitos outros países. Até como podemos ver na imagem, a Quinta dos Encados está situada em Guimarães, na Penha, mais precisamente na serra, digamos, quase no Monte da Penha.
um local muito especial e isso também lhe confere características únicas. Realçar algumas que têm a ver muito com o clima, este clima que tem variado bastante nas últimas décadas, e esta quinta tem realmente um espaço bastante interessante. Sempre lá vou, reparo nisso, é um espaço que notamos sempre um bocadinho mais de ventos, pela sua altitude, pela sua localização. É também uma vindima, por norma, um pouco mais tardia, quando comparado com as regiões mais baixas, porque esta vinha está efetivamente numa cota relativamente mais alta, em torno dos 400 metros, 350, 400 metros. Isso também lhe confere uma coisa, principalmente em anos quentes, como tem sido os últimos, que nos permite uma maturação mais suave, que depois em castas como o loureiro fazem uma enorme diferença no produto final. Quando digo isto, digo porque os vinhos, quando não têm, digamos, aquele choque térmico de maturarem em agosto, acabam por ter uma maturação mais suave e que enriquece, digamos, a sua componente aromática. Isso tem sido uma constante nos últimos anos. Temos visto os nossos loureiros, principalmente a casta loureiro, que é aquela que tem mais potencial aromático, tem dado sempre vinhos de excelência. Não é que o Arinto, o Catrajadura, que também temos, não os deem, mas não são castas que tenham tanto potencial. Daí também a nossa aposta este ano é lançarmos o Loureiro, um vinho que efetivamente está muito equilibrado em termos de frescura, de acidez, mas também um vinho que tem efetivamente um caráter varietal muito, muito vincado e muito agradável. O grande escolha, neste caso, é uma associação da casta Loureiro com a casta Arinto, em que também, mas com caráter mais mineral, um bocadinho menos suave em termos aromáticos, e um vinho que prima pela sua riqueza, não é? Quer em termos de boca, quer em termos de aroma. Basicamente estes vinhos têm estas diferenças bem, que a base deles é casta loureira, não é? Num a 100%, o outro em cerca de 65%, mas dois vinhos substancialmente diferentes. Quanto à quinta em si, como podemos ver aqui pelas imagens, ela está efetivamente uma vinha de encosta, é uma vinha bem drenada, como disse também, onde os ventos fazem sentir com abundância, o que nos dá alguma proteção natural em termos fitossanitários, e também envolvida por uma riqueza paisagística da Serra da Penha, que também ela própria ajuda a que se trabalhe produtos de qualidade. E basicamente, quanto aos vinhos, é isto. Se entrarmos um pouco mais a fundo nos vinhos, é lançar efetivamente esta componente de aromática, um vinho superior à média da região, porque o é, e também uma componente de frescura, de acidez, que cada vez mais tem caído, eu diria quase que a pique, em grande parte da região, e que efetivamente na Quinta dos Encados não se verifica, fruto desta nossa condição de vindima um pouco mais tardia e que nos ajuda a preservar, digamos, aquela acidez que é natural dos vinhos verdes. Pronto, quanto aos vinhos, era isto que tenho a referir. Se houver questões, estou à disposição. Sr. Gonçalo, é consigo. Obrigado, Engenheiro António Sousa. Muito obrigado também, doutora Filipa, por esta viagem até Guimarães, até ao berço da nacionalidade e até às encostas da Penha, até
a Quinta dos Encates. Queria cumprimentá-los e felicitá-los a ambos. E, entretanto, se calhar juntaríamos depois as intervenções no final para fazermos um diálogo das várias partes desta conversa. Tenho agora o especial prazer e honra de apresentar o nosso ilustre confrade João Pedro Matos, proprietário da Casa das Laraias, em Travanca, Marante, e também, e estamos aqui também numa dinâmica familiar que sinceramente me apraz muito registar nesta sessão, e acho muito interessante do ponto de vista daquilo que é também a identidade da região e aquilo que é o nosso ADN, apresentar também o neto do senhor João Pedro Matos, que o está a acompanhar, e a mãe do neto e filha do senhor João Pedro Matos, a doutora Sónia, que faz o favor de estar além mar, mas aqui tão perto de nós. Está a trabalhar. Exatamente. E muito obrigado por de longe fazer perto, e têm a palavra para falar no projeto da Casa das Laraias. Podes começar. O seu Matos, é o senhor que vai falar, é? Vou começar a falar. Vamos lá, força. Ora bem, O seu Matos é o fundador da nossa confraria. Pá. Atenção. Exato. Com muito gosto. Sempre gostei muito de vinho verde. Bebo com moderação, como é natural. Ora, acontece que aqui mais investimentos, já estou velho para fazer, vou continuando com aquilo que tenho. Nós temos uma área de 20 hectares, temos castas, temos loureiro, temos trajadura, temos alvarinho, azal e avesso. O avesso, para mim, é o vinho que mais gosto. Tem alguns problemas, tem de estar num sítio muito abrigado, muito seco, e requer muitos cuidados, e falou há pouco o Inol, que sabem disso, não é? Mas para mim é realmente o melhor vinho dos verdes, branco, claro. De forma que temos, acho que já disse, 20 hectares e dividido por estas castas. Como já disse, eu não tenho enólogo atualmente, não, até certo ponto não preciso. Mando analisar na Comissão de Viticultura. Os lotes são feitos em separado, conforme a colheita, e depois faço os lotes, alguma casta, se quiser, se não quiser faço os lotes. Eu tenho azal, já agora falo um bocadinho no azal, está quase a desaparecer em todo o lado, mas se amadurecer, dá um belíssimo vinho. Eu chego a colher o azal com 11,5 à volta disso, que é um grau muito bom. De forma que é assim que vamos trabalhando. Há um problema com os vinhos verdes, a meu ver. Estão-se a vender muito baratos. E os custos são muito elevados, que eu não faço a colheita com máquina, é colheita à mão, e os tratamentos são bastante elevados. Vamos ver se isso qualquer se modifica. E veio agora a pandemia para nos estragar os negócios. Eu já exporto bastante para o Brasil e era para ir mais e foi menos, cada tudo com medo. Nós não mexemos na terra, é relevamento, é triturado. No ano passado foi 2 ou 3 vezes, que é preciso, e é assim que trabalhamos. Poda verde é feita com máquina, porque à mão, Deus me livre, nunca mais tinha fim, e os custos são muito elevados. De provar os vinhos, enfim, eu faço um vinho, primeiro a meu gosto, e segundo, que sai e as pessoas gostam. Ainda não foi alguns meses, aquilo que era brasileiro, não foi comigo.
por onde, na instância que tem turismo de habitação, o senhor disse que era o melhor vinho que já tinha bebido. Ora, isso dá-nos uma certa alegria. Claro que eu trouxe o meu neto porque aprecia vinho. E ainda bem porque, como dizia Pasteur, o vinho é a bebida mais higiênica que temos. Não é aquelas bebidas brancas que só fazem mal para não entrar noutras coisas. De forma que, agora vou aproveitar, este é o nosso rótulo, este rótulo vai desaparecer, porque já é muito antigo. E vamos continuar só com este rótulo, e aqui esta faixinha é Céu Monocasta. Vamos pegar vamos abrir uma garrafa. Já podia estar aberta, mas olha, mais um bocadinho. O seu neto a trabalhar, porque é o nosso futuro confrade, ele tem que... Não, ele sabe. Olha, não será só ele, sabe? Eu é que me tenho descuidado. O pai também quer ser confrade. E podem entrar os dois? Então, Quando isto acalmar, porque senão... não, nós só vamos fazer uma entronização em outubro. É para dar tempo a isto funcionar. Mas o pai dele não apareceu hoje, não? O pai dele hoje não veio. Este é o Talavesso. Olha o Leonel. Engenheiro Leonel, viva. Tudo bem? Boa tarde. Ô Gonçalo, eu estou a meter a foice na sua seara, pá. Como moderador. É costume. É vício. Diretamente. Não, o seu Matos, o Liconeta, há bocado o professor Gonçalo destacou esse aspecto. Pá. Nós temos sempre a preocupação de renovar o grupo de confrades. E também trazer senhoras, muitas senhoras para a nossa confraria. Juventude e senhoras. E homens, naturalmente. Gonçalo, desculpa lá. Professor Matos, continua. Vamos continuar. Eu ia aproveitar para... O meu neto costuma beber à refeição. Tanto como este, às vezes mais um bocadinho, que ele come muito bem. Por isso pode beber a novo. E habituam-se a beber vinho com qualidade, que é muito importante. Eu disse-lhe a ele, agora eu confesso, os aromas e etc. Posso contar uma história que há uns anos, já agora, fui convidado, eu estava à frente de um organismo para ir provar vinho à Comissão de Viticultura, em que estavam os especialistas todos. E comigo, uma prova cega, também não percebia grande de vinho, mas o que nós selecionámos foi o que os outros selecionaram. Então, foi bom porque não sei dizer o aroma é isto ou é aquilo, mas a verdade o que é bom, sei compreender o que é bom, e é isso, para mim, é o mais importante, não é? Agora vou dar a palavra aqui ao Carlinhos. Ele andou a provar, a cheirar, pensei em alguns apontamentos, não sei se os vi em algum sítio ou se tirou da cabeça dele, mas é que com certeza tirou porque... Não, algumas coisas também estão descritas no nosso site, mas eu também acrescentei algumas coisas minhas com a ajuda da minha tia. Não sei se tens de falar mais alto, talvez, não? Não sei se me estavam a ouvir, mas... Está-se a ouvir. Não, eu fui buscar algumas coisas tipo quando nós estamos ao site, com a ajuda da minha tia e isso. E pronto, e apontei aqui algumas coisas que... Pronto, nós temos o Avesso, que é este que abrimos agora, que é um vinho monocasta. É um vinho de cor palha aberta e brilhante, com notas de fruta de polpa branca e citrina, com destaque para a flor de laranjeira. Todos os vegetais são bem articulados, com a sensação tropical. Este vinho na boca apresenta-se um vinho com consistência e acidez para ajudar na evolução. E é diferente dos restos dos vinhos
da casta e assume-se único na estrutura e equilíbrio e tem grande capacidade de evolução. E este aqui está a falar do avesso. Depois temos o Casa de Laraias, que tem 3 castas, que é Pedernã, ou Arinto, não é? Depois tem o Azal. Eu chamo-lhe Pedernã, porque não deviam ter, desculpa lá, vou interromper, não deviam mudar o nome, porque o Arinto do Sul é diferente daqui da região dos Verdes. Por isso não devia, mas não houve força suficiente no IBB para segurar essa parte. Podes continuar. E este aqui tem Pedernã, Azal e Loureiro. E é um vinho límpido, de cor citrina. É um vinho leve na boca, médio no fim de boca, manifestando o seu lado estival. E é, além de ser um vinho também com uma equilibrada frescura. Também é macio na boca, contém alguma doçura, pronto, que fica bem neste vinho, com uma casta expressiva e equilíbrio de conjunto, que é muito bem proporcionado. Sente-se um aroma cheio de fruta, leve de manga, banana e outras frutas tropicais, ao lado de algum citrino fino e delicado na fruta. Basicamente é isto. E combina assim com manteigas, com natas. Acho que ainda posso falar alguma coisa. Posso? À vontade. Pode. Então não pode. Eu queria dizer que nós aqui já há muitos anos, claro que eu se não soubesse já há quase 50 anos, faço vinho. Por isso mal era se não desse já um jeito nisso. E pouco muito dinheiro. E faço a coisa a meu gosto. Eu tenho um princípio que não faço um vinho para concursos, o vinho que sai é aquele que tenho. Isso para mim é muito importante. Por outro lado, nós estamos em produção integrada, acho que este ano é o último ano, depois isso vai mudar, que ajuda sempre. De qualquer das formas, não me afeta, porque nós nunca utilizamos produtos agressivos nas vinhas, utilizamos o mínimo possível de tratamentos e adubação quase zero, praticamente. Tenho as vinhas fortes e penso que a qualidade é outra. E continuo assim. Muito bem. Não. Sr. Gonçalo, a palavra é sua. Mas temos enólogo, temos aqui um enólogo em preparação. Pá. Temos, sim, senhor. Eu queria, em nome de todos, dar os meus parabéns ao Carlos, porque fez uma excelente apresentação e mostra que, de facto, as empresas na região do vinho verde são isto. Já há muitos séculos, não é? Hoje está na boca falar na palavra resiliência. Pois há muitos séculos que as famílias entre Douro Minhotas são resilientes. Desde, provavelmente, os tempos que o nosso convidado Adrião Cunha falou, ou até antes, quando ainda nem havia Portugal, mas havia aqui uma ideia de gente, de território, de alma, de sentimento. E é isso que eu retiro da sessão de hoje. Colegas, antes de lhes passar a palavra, dizer que tivemos uma sessão toda ela sobre o signo das origens e de uma certa mitologia das origens. Assim começou o colega Adrião Cunha, com a sua intervenção sobre o vinho na Lusitânia, e continuou a família Areias, falando do seu projeto de infantas, berço da nacionalidade, e continuou para a parte oriental da região, para o nosso querido João Pedro Matos, a sua família, e a Sónia, que está ali também. Um grande beijinho para ela, também nossa confrade, que me lembro de reuniões confrádicas também, e acho que tivemos um encontro extraordinário. Mas, colegas, a palavra é vossa, naturalmente. Muito obrigado. No fundo, pouco mais tenho de dizer, como já disse, não conto fazer mais investimentos, que os 20 hectares está numa tabela em que controla-se a coisa muito bem controlada. Quando se aumenta muito mais, sabe que já, por vezes, já temos, quando está muito mau tempo,
já chegámos a acabar de tratar a vinha à meia-noite. Claro que os tratores têm cabine, têm isso tudo, porque o meio-dia que se perde pode ser tudo. E é complicado, não é? Professor Gonçalo, deixa-me só dizer uma coisa. Nós fizemos uma vez uma venção do vinho em Amarante, em que o Sr. Matos foi um dos principais organizadores. Eu ainda me recordo disso, foi dos meus primeiros contactos com a confraria, e retenho na memória a festa que foi lá no convento de nos Clóvis de São Gonçalo, em que o senhor, amante do vinho, pessoa que vive toda a produção enfim, e o que é o vinho verde, foi fantástico. Tardiamente, na altura já lhe falei, volto a agradecer-lhe a sua presença aqui e aquilo que o senhor tem feito pelo vinho verde. Não. Paulo, queria passar a palavra agora a quem quiser usar. Doutor Mário Correia, se me permite, ao professor Vítor Teixeira, que levantou a mão há pouco para intervir. Vítor, força. Boa tarde a todos, mais uma vez. Estou bastante satisfeito. Uma sessão em que, ao contrário das sessões em que eu tomo a palavra, o tempo, o Deus Cronos, esteve muito bem, em rigor. Conseguimos aqui cumprir a preceito, as 3 comunicações. Eu ia começar por perguntar onde é que era a Casa de Laraias, mas já percebi que é em Amarante, no Concelho de Amarante, certo? Muito bem. E ia perguntar para já onde é que vendem os vossos vinhos. Há pouco, em relação à Quinta dos Encados, que também apreciei de veras, com pena de não poder palativamente testar, mas não era um teste, era um comprovativo, mas também, conforme muito bem do ponto de vista do marketing, anunciaram os lugares de venda. Já agora também gostava de saber, porque gosto de fazer estas experiências, onde é que a Casa de Laraias se encontra à venda. O professor Adrião Pereira da Cunha, e fazendo assim um pouco um apanhado das questões, dou-lhe os meus parabéns também pela sua comunicação. De facto, é uma temática muito, muito interessante, e eu uso este adjetivo que pode extrapolar até à dimensão que bem quiser, da sua assertividade e organização, e dou-lhe também, portanto, até a apresentação, a cartografia, bastante a preceito, e espero que progrida, portanto, por um pouco mais. Falou também da vinificação, da proibição na época muçulmana, a proibição, ou pelo menos da questão em relação aos almorávidas, uma dinastia berber, como o próprio nome diz, bastante zelosos e conservadores do ponto de vista religioso e um pouco impositivos do ponto de vista de que foi cercear as possibilidades de uma produção mais ou menos continuada, que nunca desapareceu na Península Ibérica, ficou residual, desaparece, mas houve sempre nichos, aliás, e houve sempre vinhas que conseguiram preservar um pouco daquilo que é a diacronia da história da vinha em Portugal. Mas sublinho o apreço pela sua comunicação, que se enquadra e encaixa muito bem dentro daquilo que também o professor Barros Cardoso, o professor Maia Marques, a quem saúdo como meu professor, como sempre, e portanto era o que eu para já queria deixar, se me permitem. Obrigado. E se ainda posso usar a palavra outra vez, era o seguinte, que eu sempre bato essa tecla. Porquê? Porque há uns anos, devem estar recordados, que o vinho verde tinha-se vender num ano. Prejudicava-nos altamente, quando não é verdade. O vinho verde atualmente tem grau e pode estar 2 ou 3 anos bem conservado, ou 4, que não perde alguma frescura, mas não perde característica. Não sei se concordam com isso. Eu falo sempre nisso porque isso prejudicou-nos altamente. Quando o vinho verde, que tinha muitos hectares, mas afinal não tinha tantos, como diziam, não é? E graças à União Europeia, que nem tudo é mau, foi obrigado a fazer cadastro da vinha. Isso ajudou-nos já bastante e vai ajudar ainda mais.
Oriente. Eu ia fazer outra questão, desculpa, há pouco, e retomando a última sessão, Gonçalo, peço desculpa, e o senhor Dr. Mário Correia, por ter agora, mas antes que o fósforo se esgotasse daqui da memória, no outro dia, e voltámos aqui a ter o tema da casta do azal, e até o professor Virgílio já não está entre nós, salvo seja, aqui no grupo, não é? Está aqui, afinal, está ali, não estava a ver, ainda bem. É sempre uma luminária, portanto, é para mim, pelo menos a título pessoal, com o trabalho que fazemos. Mas falaram aqui também do azal, e no outro dia ficou aqui uma opinião, o azal ou se ama ou se odeia. Eu confesso que fiquei com a pulga, e como não havia mais tempo, até entre nós dissemos, pronto, eu por mim falaremos mais tarde. E hoje, como estamos até sem querer tomar conta do relógio, não estamos mal, porque é essa questão relativa ao azal? Ou se ama ou se odeia. Eu gosto deste manicaísmo, de facto, em relação a uma casta que aprecio e que há pouco quase que também se falou aqui, uma casta difícil, uma casta que exige, como qualquer outra, provavelmente bastante trabalho. Fica a questão. Temos aqui o Sr. Engenheiro António Sousa, por exemplo, os produtores chamados, o professor Virgílio, já agora, lançando assim as farpas, se me permitem. Quanto ao azal, pronto, é uma casta que a mim me diz muito, porque eu sou, não é? Eu nasci com o azal, não é? Eu sou aqui, nasci encostado ao Rio Tâmega, portanto é uma casta nitidamente aqui do Vale do Tâmega, não é? Esta questão, eu acho que cada vez mais se ama o azal, mas infelizmente cada vez menos temos o que amar, porque efetivamente as vinhas de azal têm definhado, cada vez são menos, algumas são muito antigas. Eu tenho tentado que os produtores atualmente, principalmente aqui na região nas sub-regiões de Amarante, de Basto, do Sousa, metam um bocadinho de azal. Efetivamente é uma casta que, para quem fizer uva, não é muito atrativa, porque é uma casta pouco produtiva e é uma casta de ciclo mais longo, o que na política de muitas elaboradoras de uvas atuais foge do calendário, e concordo ali com o Sr. João Pedro. Porquê? Porque um azal, para nos mostrar, para nos agradar, efetivamente ele tem que maturar e tem que ir aos 11,5 ou acima. De outra maneira, há um desequilíbrio entre a componente ácida digamos, a componente alcoólica, a componente de açúcares. Mas é uma casta que tem um mercado difícil, desculpando-me. É uma casta que, em termos de degustação, pelo contrário, é casta, digamos que é quase o nosso Beaujolais branco. É uma casta que tem uma enorme procura localizada aqui nos produtores, principalmente de Amarante, da região de Amarante. É uma casta que se vende, não de uma forma, diria, certificada, convencional, mas que se vende muito bem em adega. Há uma grande procura por esse tipo de vinhos tradicionais aqui junto do produtor. E quando também o vinho, diria, é uma casta que é preciso domar, quando ela é bem domada, bem feita, tem uma enorme procura, eu diria, mesmo quer no mercado nacional, quer mesmo no mercado internacional. Obviamente ele tem que ser explorado, tem que ser, digamos, apresentado, porque a quantidade de azal de monovarietal que se produz ainda é tão limitada que, comparativamente aos volumes da região, que vamos, não é uma casta que consiga chegar, digamos, não tem muita massa crítica, mas a minha experiência é que quando ele entra muitíssimo bem, com uma ótima performance, quer nacional, quer internacional. Eu dou aqui alguns exemplos que já tive a felicidade de me passarem pelas mãos, por exemplo, e tivemos aqui, como tive aqui em ajuda também com a Quinta de Linhares, há cerca de 3 semanas, em que tivemos um azal e efetivamente o deles já foi o melhor varietal nacional no concurso nacional de vinhos, ou seja, isto para uma casta que é quase desconhecida, eu diria que é quase um feito, não é? Para uma casta que é tão pouco produzida
conseguir realçar-se em todos os varietais nacionais é interessante. Tenho outro exemplo que recebi na semana passada também, que tive um Asal que foi o melhor representante da região dos vinhos verdes, e foi um Asal no IWC, um concurso de prestígio internacional, ou seja, em que o Asal brilhou entre todas as outras castas da região. Portanto, isso é algo que me deixa aqui com algum caminho que eu penso que a casta ainda tem pela frente. E eu próprio tinha a ideia que o Asal era uma casta que não gostava muito de passar o verão, de chegar ao ano seguinte, quase, ao contrário de outras castas, como foram aqui referidas, os avessos, os loureiros, os alvarinhos, que aguentam bem os 2, 3 anos de garrafa. Eu com o Asal era um bocadinho reticente quanto a esse potencial de guarda, mas posso dizer que nos últimos anos também aí mudei de opinião, porque tenho efetivamente Asais com 3, 4 anos de garrafas que foram pensados especificamente também para durarem, para ir um pouco mais além, que têm uma ótima performance em garrafa ao fim de 3, 4 colheitas. Portanto, é uma casta que cada vez mais penso que o mercado vai procurar, até fruto de uma das coisas que eu falei, que é temos assistido a uma perda quase que excessiva de frescura nos vinhos verdes e de acidez, e o Asal se calhar para mim quase que uma das mais originais das castas de vinhos verdes, aquelas que conseguem ter um equilíbrio entre álcool e frescura um bocadinho ímpar e diferente das outras. Quase ao nível também só o loureiro que estará, um loureiro mais fresco que estará nesse patamar de frescura. Portanto, é uma casta que aqui poderá ter e tem efetivamente um aumento de procura pela sua originalidade. Obrigado. Obrigado por este diálogo muito interessante, e Engenheiro António Sousa sempre com os seus apontamentos extraordinários. Obrigado. Eu também gostava de fazer um comentário ao Asal e responder mais concretamente à questão do professor Vítor Teixeira, que é metade das pessoas adora e metade detesta. E porquê essa razão? Basicamente, a razão tem a ver com o ajustamento ou desajustamento da casta ao local onde é plantada. Ora, pois. Esse é que é o problema. Aliás, não é só com essa casta nos vinhos verdes. Por exemplo, com a batoca acontece o mesmo. Com o cainho também acontece. E eu não as conheço todas. Das que vinifiquei, eu nunca vinifiquei o Asal. Mas quando, já há muitos anos, fui a Amarante e provei lá um Asal excelente, a minha percepção a respeito da casta mudou radicalmente, porque eu estava habituado a beber Asais de locais muito próximos do litoral, com grande influência atlântica, onde a casta pura e simplesmente não amadurece. Sim. Eu acho que a casta, ao contrário do que se possa pensar, em vez de estar num percurso descendente, irá estar em breve num percurso ascendente e de afirmação. Principalmente se vierem a confirmar as alterações climáticas no sentido de haver cada vez mais calor e mais secura. E o Asal, nesse aspecto, é uma das mais-valias ampelográficas que existe no vinho verde. Eu diria mesmo que em breve começará a migrar para regiões mais quentes, por exemplo, para o Douro ou para a Beira Interior. Eu, por acaso, ainda não tenho a casta na Beira Interior, mas tenho a batoca e o cainho. E vou lançar ainda este mês ou no princípio do próximo o primeiro vinho de batoca da zona de Castelo Branco.
e é um vinho absolutamente surpreendente. Porquê? Porque a casta precisa de calor e de bom tempo para amadurecer como deve ser. Eu tenho estado em contato com o colega Sousa Pinto, que faz os vinhos na Quinta de Santa Cristina, ali em Basto, e ele disse-me a colheita do ano passado do Batoca, que penso que é o único varietal que é feito nos vinhos verdes, é excepcional porque o ano foi bastante quente. E ele percebeu que, de facto, a Batoca, desde que amadureça bem e que tenha calor, dá vinhos excepcionais. Então o Asal não se dá bem. É o mesmo. No litoral o Asal não funciona tão bem. Não... Quer dizer, é tudo uma questão de ter horas de luz e de calor suficientes para amadurecer. E é menos favorável no litoral do que no interior. Da minha experiência, e eu gosto muito de estudar as castas individualmente, quanto mais estudo, mais me convence que não há nenhuma casta má. A única coisa que pode haver é enólogos ou produtores que não conseguem entender a casta e, portanto, não lhe proporcionam as condições que ela precisa para se exprimir. Não sei se o António Sousa concorda comigo. Sim, sim. Não, é verdade. O Asal e quem a vir em vinha, eu tenho aqui a 100 metros de mim neste momento, é uma casta extremamente vigorosa. Esse é um dos fatores que temos que domar. Posso dar exemplos concretos. O Asal, se tiver um solo, como temos muitas vezes na região, muito rico em matéria orgânica, vai ser complicado, porque tem duas coisas contra. Primeiro é o vigor excessivo e depois é uma tendência ao desavinho que se associa com esse vigor excessivo. Por isso é uma casta muito pouco produtiva nessas condições. A segunda que vejo pelas vinhas, e tenho alguns hectares de Asal, felizmente, é que se o solo for muito fértil, não quer dizer que não consigamos um vinho até com qualidade, mas fica com um caráter muitas vezes muito vegetal marcado. É uma casta claramente de encosta e de solos, eu quase diria virgens, muitas vezes, solos que nascem do zero, com bastantes deficiências do nível nutritivo. Ele aí consegue-se controlar o vigor da casta, também com o porta-enxerto adequado, obviamente, mas aí consegue-se que o Asal muda um bocadinho esse perfil. Ele mantém um caráter muito citrino, muito fresco, mas ao mesmo tempo conseguimos que a casta tenha maturações e consiga principalmente agradar a quantidade de málico que é extremamente alta no início da produção, nesta casta. Quando comparado com outras castas, temos muitas vezes no Asal, se compararmos por exemplo, com o Loureiro, que é mais plantada na região, temos muitas vezes mais 2, 3 gramas de málico, com o mesmo nível de açúcares. Por isso, é uma casta que tem este, eu não diria desequilíbrio, mas é uma balança um bocadinho diferente. Daí ser fundamental selecionar bem o solo. Posso dar um exemplo de uma coisa que se passava comigo numa vinha, onde tínhamos tradicionalmente Asal, aqui em Amarante e bem próximo ao rio, em que o Asal nunca passava os 8,5 graus, fosse o ano que fosse. Portanto, não era claramente um local para o Asal, porque era uma vinha com solo muito fértil, com mais de 2 metros de profundidade de terra arada, também com uma linha de água relativamente próxima. E a opção foi passar o Asal para a encosta mesmo, para solo quase virgem, e em substituição temos aquela que é uma casta que se podia adequar ali, que neste caso foi o Fernão Pires, que não teve problema nenhum em atingir os 12 ou 12,5 de maturação, no mesmo solo onde o Asal nunca passou dos 8,5. Portanto, é claramente uma casta de ciclo mais longo e mais difícil e que tem que ser pensada em termos de solo e de vinha, principalmente. Mas todos os vinhos, hoje em dia, têm que ser muito bem pensados ao nível da vinha. De outra maneira, não perdemos tudo à nascença.
Se só tiver mais alguma coisa a acrescentar. Muito obrigado também por este diálogo, professor Virgílio e engenheiro António Sousa. E eu ia perguntar aos presentes se desejavam colocar mais alguma questão. Eu tinha uma questão para o professor Adrião Cunha, que tem a ver com o vinho romano na Lusitânia, e que é o seguinte: há, de certo modo, a convicção em Portugal de que o vinho romano era muito importante ao sul do Tejo. Tão importante que ainda hoje há centenas ou milhares de adegas que fazem o vinho em talhas como era feito na época romana. E as grandes vilas romanas latifundiárias do Alentejo tinham produção muito grande de vinho. E ao norte do Tejo, a situação provavelmente é diferente. Eu tenho acompanhado o que é que se está a passar, principalmente na beira interior, onde tem havido bastantes descobertas arqueológicas ultimamente, mas ainda não consegui ter a percepção de como é que é a intensidade da produção de vinho. E se haveria, na época, vinho de grandes quintas e vinho de pequenos produtores. Por acaso tem alguma ideia de como é que seria a frequência e a densidade de produção de vinho ao norte do Tejo? Sr. Professor, agradeço a sua questão. Deixe-me só aqui fazer um pouco de ordem, que eu comecei logo no início da minha conversa, dizer que não é esta área, não é uma área cómoda para mim. Eu sou um historiador essencialmente da época contemporânea e não da história clássica. Sim, sim. E comecei a fazer um ponto de ordem, que é que eu ia reproduzir em boa parte, sem o citar em permanência, um trabalho que eu considerei excelente, quando fiz agora uma procura, uma busca das origens do vinho na nossa região, na Lusitânia, e de Roma, eu fui para a Ibéria que é dos gregos, não é a Espanha dos romanos, e o melhor trabalho que encontrei, independentemente de outros, naturalmente existem, foi uma tese de doutoramento do Pedro Abrunhosa Pereira. Sim, sim, eu conheço muito bem. Ele fez uma tese de doutoramento que eu acho excelente, que tem, naturalmente, é um trabalho longo, com muita procura e muita investigação da área da arqueologia, em que ele chega a diversas conclusões. E a pergunta que o Sr. Professor está a colocar, onde ele chega, onde o Pedro Abrunhosa chega, é mais uma produção no sul, não tanto no norte, mas ela vem por aí fora, não há dúvidas nenhumas. O grande desenvolvimento que se dá na área da viticultura, admito eu, por aquilo que já li, pelas investigações que fiz, dá-se muito mais a sul do que a norte. A norte vem por arrastamento. Curiosamente, as coisas também muito longe no tempo, mas há coisas que ficam. Eu aqui há tempos, numa ida para a Grécia, e fui de carro, na zona da Macedónia, às tantas vi vinho a granel à venda. E tive a curiosidade e procurei comprar. Isto estava a falar no campo. E o vinho que encontrei era um vinho que efetivamente eu não gostei, nem pouco mais ou menos, e sabia a resina que era um disparate. Depois encontrei-me com os italianos e referi a história, olha, isto assim, e eles disseram, eles adicionam a resina para a conservação do vinho. Eu agora, quando estava a ler o trabalho do Pedro Abrunhosa, e vi a adição da resina de gesso e peixe ao vinho, lembrei-me logo desta situação que eu vinha verificar, enfim, apesar da idade, não foi há muito tempo que isso se passou, e portanto há coisas que
bem até aos dias de hoje. Mas eu não tenho conhecimento, não tenho investigação produzida que me permitam responder à questão que colocou. Já agora, Sr. Professor, se me permite, eu vou também responder ao professor Vítor Teixeira, que falou nos almorávidas. É evidente que entre os árabes, a primeira invasão, não é? E depois o movimento que se dá dos almorávidas, eles foram muitíssimo mais drásticos na sua forma de estar. Mas foi uma situação passageira, que desde logo entramos na Reconquista e as situações foram revertidas. De qualquer maneira, permito-me neste momento agradecer as considerações que formulou à minha intervenção, sendo que o mérito daquilo que eu disse advém de outros e não de mim. Por simplesmente transcrevi e não estive a amassar as pessoas que me ouviam em permanente citação, dizendo que foi fulano e foi fulano que disse isto. Portanto, fiz uma citação em geral. E também aproveitando o tempo, eu gostaria também de frisar uma situação que foi dita pelo produtor, o Sr. João Pedro. Aliás, temos propriedades perto. O senhor está na Lixa, eu tenho propriedades em Castelões, Recinto Diferencial, estamos quase no confronto de concelhos e conheço muito bem os seus vinhos. Já passei por lá e conhecendo bem a região e permito-me felicitá-lo pelo vinho excelente que tem. Mas, essencialmente, eu gostava de frisar uma coisa. Você, na sua exposição, já disse uma coisa que me tocou muito, que eu também sou produtor. E há uma coisa que o senhor disse e que a mim me tocou muito. Foi dizer, eu faço o vinho que eu gosto. Não, mas aqui agora temos que fazer o vinho que o mercado quer. E isso altera completamente os nossos vinhos. Em outros tempos, essencialmente eu vendia o vinho a granel. Os bons tempos em que vendia o vinho por um preço interessante e produzia sempre qualquer coisa de pipas de vinho tinto. Aliás, a Comissão de Viticultura premiou-me como o melhor vinho no produtor. Eu fiquei muito grato por isso, achei muito simpático esse prémio. Mas resistei a sua intervenção. O chefe faz o vinho que eu gosto. Que gosta. Pois é, só que o vinho que eu gosto depois não consigo vender, porque o mercado exige-me outro tipo de vinho. E nós, de vez em quando, temos a ditadura do mercado sobre nós, produtores. E isso é mau. O que é que acontece? Eu tenho que fazer um bocadinho de vinho para mim. E depois, se a família quiser, você tem aí um neto, eu tenho 10. Eu ensino os meus netos a beber. Já tenho 10 netos e 3 bisnetos. Portanto, e eu tenho a preocupação de os ensinar a beber com moderação. Tudo na vida se pode fazer, desde que exista moderação. E ensinar os jovens a beber é extraordinariamente importante. Sou pena depois nós vamos encontrá-los na universidade e quando acabam, e nas queimas das fitas, e jovens que nunca beberam vão beber naquele dia e depois nós assistimos ao desastre que todos nós conhecemos. De maneira que professor Vítor, eu peço desculpa de não responder ao professor Vítor Loureiro exatamente na medida em que o senhor merecia a resposta, mas eu não tenho condições de conhecimento que me permitam responder-lhe capazmente. A minha área é essencialmente mais nesta área política e mais na área contemporânea. De maneira que eu fui lá para trás, à história clássica, procurar fazer uma investigação que me permitisse, neste âmbito, falar do vinho, mas dos primórdios do vinho. Como é que ele teria cá chegado? Por isso, eu no início da minha intervenção falei do professor Vítor Teixeira, que ele tão bem falou já do vinho no Oriente. Bom, nós temos uma história com a datação que toda a gente conhece, mas esquecemos uma história milenar que é do Oriente. Não é? O Oriente tem muito mais anos de história do que nós. Eu estou convencido que tudo de bom que nós temos veio de lá. Também é verdade que também alguma coisa de má veio cá parar. Mas esquecemos muito as origens da nossa civilização, as origens históricas que advêm para a sociedade de hoje e que tanto nós hoje procuramos esquecer, de facto, essas origens. Isso é mau para aqueles que se preocupam com a história
para que possam entender o tempo que se avizinha, porque só o tempo do passado nos indica o dia que vivemos e nos perspectiva o dia que vamos viver amanhã. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Adrião Cunha. E, entretanto, temos já duas mãos levantadas. Primeiro, o professor José Maia Marques. Faça o favor. Era só para dar uma dica ao professor Virgílio Loureiro. Que eu saiba, não há nenhuma síntese, mesmo a nível da arqueologia, onde nós possamos, de facto, ir buscar diretamente uma visão sobre a produção de vinho na época romana e, muito provavelmente, na época anterior. Há vestígios arqueológicos, grainhas de uva, por exemplo, em vários locais. Há no célebre Castellum da Fonte do Milho, na Régua, curiosamente ali na cabeça da grande zona vinícola de Douro, há restos estruturais de um interessantíssimo lagar de varas. E depois há um fenómeno muito engraçado. Eu vou fazer chegar ao professor Virgílio, eu de algumas coisas tenho PDF e de outras tenho referência bibliográfica. Há um fenómeno muito engraçado, que é o fenómeno que vai até lá abaixo também, vai até à sua beira, que é o fenómeno dos lagares abertos na rocha. E de que nós, curiosamente, temos muito poucos junto do litoral, mas temos muitos no interior. Dezenas e dezenas e dezenas. O professor Bruxado de Almeida e o filho têm vários estudos, até com reconstituição de funcionamento, etc. E na zona de Viana do Castelo, numa freguesia de Viana do Castelo, até já fizeram... Pronto, exatamente. Ora bem, o que acontece de curioso é que alguns desses lagares, claro que não vamos dizer que é a vinha romana, mas alguns desses lagares, hoje, por acaso do destino, estão em vinhas, mesmo em vinhas. Eu depois posso-lhe mandar, porque desse eu tenho o PDF, posso-lhe mandar, de facto, um trabalho que tem essas fotografias, que é uma coisa curiosíssima. A gente está num altinho, está a fazer a fotografia, aparece o lagar e depois aparece a vinha. Portanto, o que é que isto... e há lagares de várias dimensões. Há lagares em castros romanizados, e há também, muitas vezes, agrupamentos, grandes agrupamentos de lagares, meia dúzia deles ou mais. Portanto, especulando um bocadinho, haveria, porque a dimensão do lagar, como sabe, não é assim uma coisa enorme, mas repetindo a operação 3 ou 4 vezes, ainda se fazem ali uns litros de vinho. E então, eu acho que haveria, obviamente, digo eu, muito menos produção do que lá em baixo, pelo menos os dados arqueológicos não nos permitem ir muito mais longe, mas também vamos ver, nós temos muito menos vestígios romanos escavados cá em cima. E a maior parte das nossas vilas são vilas, por exemplo, próximas do litoral, onde havia muito mais interesse na pesca, no garum, do que propriamente no vinho. E por isso, à falta de dados, havia produção de vinho, não há dúvida nenhuma. A produção centrava-se mais no interior do que no litoral, a avaliar pelo número de lagares que nós conhecemos, e se calhar não haveria, como é que eu ia dizer, aquela ideia quase industrial, proto-industrial, que nós já encontramos, por exemplo, nas grandes vilas romanas do sul do país e do centro, onde, de facto, havia uma exploração quase intensiva do vinho. Eu, de qualquer maneira, depois, através do Gonçalo, que tenho os seus contactos, eu vou-lhe fazer chegar os elementos que puder. Muito obrigado. Muito obrigado também. Foi aqui uma viagem pela pré-história, pelas civilizações antigas que tão bem conheces, e se calhar um dia destes também nos vais trazer aqui dados dessas tuas investigações já consolidadas de tantos anos. E passava agora a palavra ao Vítor Teixeira, que tinha colocado a mão, e estou a ver que ali o Sr. João Pedro Matos também a tem levantada. Portanto, está imediatamente a seguir.
Vitor. Obrigado. E eu ia dizer o que o professor José Maia Marques, por acaso, muito bem, era basicamente, mas ele de uma forma muito melhor, precisamente o que a questão até do professor Bruxado Almeida, por exemplo, e das lagaretas, dos lagares rupestres que têm sido identificados, principalmente no distrito de Vila Real e em Bragança também, na questão aqui na região norte, principalmente, Carlão, Tó, por exemplo, há uma série de freguesias na Terra Fria que tem, como também, e o professor Virgílio Loureiro sabe muito bem também, e temos vindo a falar sobre isso, na região centro, no distrito da Guarda, no distrito de Castelo Branco, mas talvez mais na Guarda, Viseu, muitos mais. E de facto também temos a arqueologia, que tem trazido um conjunto de informações substanciais. Agora, eu só remato com isto e rapidamente. Eu acho que falta um trabalho de conjunto os relatórios da arqueologia, das sondagens, da prospecção. O professor José Maia Marques é um grande arqueólogo, sabe muito bem isso. Acho que era preciso fazer uma obra de síntese que fosse nesta questão da história do vinho antes, digamos, ou até ao fim do Império Visigótico, que eu acho que seria importante fazer uma obra de grande síntese para o país inteiro, ou para as diversas regiões, ou especializar numa região, mas porque falta um conhecimento integrado. Como o professor Virgílio muitas vezes diz, é preciso fazer aqui um conhecimento integrador também. E isto ajuda também a questão da valorização da patina, da história, da tal storytelling que o marketing e a promoção do vinho necessita também, e concretamente aqui para a região do vinho verde. Há esforços nesse sentido, em diversas zonas, mas acho que faltará aqui em Portugal, na minha opinião, e desmitam-me se eu estiver errado, por exemplo, falta uma grande obra de síntese de fôlego, tipo uma história de Portugal do professor Matoso, para dar um exemplo, não é? Que fecha ou que pelo menos deixa marcado o processo, o progresso, atualiza o conhecimento, e isto seria importante termos a parte dos conhecedores técnicos, científicos, da produção, da vitivinicultura, também dos historiadores e arqueólogos. Eu acho que seria, ou podemos até começar por testar aqui ao nível da região dos vinhos verdes, por exemplo, também, uma ópera magna, se quiserem, mas falta-nos isso, porque nós temos aqui, temos acolá, andamos sempre a repescar e acho que nos falta fazer a passagem precisamente para essa obra de fôlego. Mas é a minha opinião, eu acho que era importante porque nós nunca vamos ser donos da verdade nem encerrar o assunto, felizmente, mas era preciso criar uma obra como existe na França, como já existe na Espanha, na Itália e em muitos outros países, na Alemanha, por exemplo, que, não é? Em que esta questão do vinho, a grande divulgação do vinho é feita muito pela legião romana, e é engraçado que os Riesling, a casta das castas alemã, é uma casta legionária, uma casta que vai ser amplamente desenvolvida também por causa portanto, da ração diária que os soldados recebiam e a importância que o vinho vai dar, principalmente antes de ir combater. O Carlos ali, o mais novo dos presentes, os jovens têm que perceber e têm que também entrar nestas questões. Os legionários bebiam para encorajar, para ganhar ânimo, e bebiam, não se sabe quanto, mas era muito importante, com mistura ou não, mais ou menos de água. Mas nós ainda não temos conhecimentos fragmentados e acho que era importante fazer a síntese. Desculpem e agradeço. Gonçalo. Nós é que agradecemos, Vítor, sempre as tuas intervenções oportunas e incisivas. Senhor João Pedro, força! Muito rapidamente. Ora, primeiro, vou responder ao seu professor quanto eu defender o vinho, faço o vinho que eu gosto, porque as pessoas também gostam, só não o vendia, vou vendendo. Por outro lado,
Por outro lado, já me têm pedido porquê é que não faz rosé? Não faço rosé que não gosto de rosé. É um princípio meu. Por outro lado, voltando mais um bocadinho atrás ao Basal, realmente já tenho bebido algum Asal ou provado algum Asal que é intragável. Não é? Isso é uma verdade. Não está no sítio certo, se não que tem grau, não se pode beber, não é? E é bom e alguém proteger um pouco o Asal, não é? Porque senão desaparece. Era só isso. Muito obrigado, Sr. João Matos. Eu não sei se mais alguém gostaria de intervir. Permitam-me só uma nota final, já agora, para dizer como foi uma honra moderar esta sessão, e foi mesmo, foi uma sessão extraordinária. Tivemos aqui conhecimento, saber, sentimento, alma, e esta expressão do nosso confrade fundador João Matos é muito importante. Fazer o vinho que gosto, que quero e que sei, com intencionalidade. Isto é que é garra, não é? Está de parabéns por esta afirmação. Permitam-me uma palavra muito especial também para a Quinta dos Encados e ali para a nossa querida Maria José Areias, nossa cavaleira da tábua, querida amiga. Havemos de fazer uma sessão também, o Dr. Mário Correia, fica já aqui também sugerida, as grandes mulheres do vinho, e você, Maria José Areias, é uma dessas grandes mulheres do vinho verde. Há uma tábua aqui, era preciso que os cavaleiros se movimentassem pelas quintas e pelas... Porque isto é espetacular, mas dá-nos cedo, portanto, grão-mestre. E além de que as paisagens são sempre qual delas a melhor, portanto... Tem vinho porque não querem, pá. Está bem, mas entre nós será melhor e mais saboroso, não é? Porque estamos aqui na lei seca. Antes de acabar, eu só queria dar mais uma dica para o professor Virgílio, eventualmente até saberá, mas na zona de Nîmes, em França, há uma herdade, como eles chamam, não é? Que é Mas de Tourelle. Eu conheço muito bem. Pronto. E os vinhos que são feitos lá. Exatamente, e aquela vinha que eles inventaram, provavelmente, mas que disseram que era a romana, etc., que já reabriu. Eu recebi um mail um dia deste a dizer que já tinha reaberto, esteve fechado com a pandemia, e, pelos vistos, não é um mau negócio mesmo a nível de vinhos. Portanto, Não. Eu, por exemplo, compro os vinhos deles para fazer sessões sobre vinhos romanos em Lisboa. Pois, pronto. E são fantásticos os vinhos. Vamos lá ver isso. Temos que ir lá ver. Grão-mestre, estou em condições de lhe devolver a sessão e muito obrigado por esta honra de coordenar este painel. O Gonçalo já agradeceu a presença de algumas das pessoas que aqui estão. Eu também quero saudá-los a todos. Saudar o Sr. Matos e o Sr. Neto, não é? Que nós precisamos de jovens aqui na nossa confraria, precisamos de jovens a continuar a tratar do vinho verde como ele merece. Falou das senhoras do vinho, segundo as suas palavras. Tenho pena de não ter ouvido a Sónia Matos falar. Eu não sei se ela ainda está em linha, parece que já não está, mas pronto, fica para a próxima. Meus queridos amigos, eu aprendi hoje outra vez muito. O Ralf também se calhar aprendeu alguma coisa, não é? O Ralf pede ao estimado grão-mestre dar ordens ao senhor Gonçalo para desligar a gravação, porque tenho que falar, mas é só para nós. Está bem. Olha, meus queridos amigos, bebo de novo.